Jesus Cristo diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. No ano litúrgico da Igreja, nós estamos no último domingo, o último final de semana chamado de Cristo Rei. Essa data nos lembra que o Senhor é o início e o fim de tudo, Senhor de toda a nossa vida. Quase tudo na nossa vida tem um início e tem um fim. Este é o ciclo natural da vida. Hoje lembramos que Jesus Cristo é Rei e te convidamos a refletir sobre 3 diferentes tipos de coroas. Que pessoas ou situações lhe vêm à mente quando ouves coroa de ouro, coroa de louros e coroa de espinhos? Que juntos possamos crescer na fé e na sabedoria. Nós nos reunimos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Geralmente chegamos ao final do ano carregados de sentimentos e situações mal resolvidas. São cargas, são pesos que muitas vezes nós não precisamos carregar, pois isso cansa, isso desgasta a nossa vida, também o nosso bem viver. Podemos pedir perdão, buscar a reconciliação. Viver bem em alegria é o que Cristo quer para nós. Muitas vezes queremos escolher a coroa de ouro, a coroa de louros, e não queremos usar a coroa de espinhos como Cristo. Mas ela é essencial para compreendermos o seu agir em nossa vida. Oremos. Bondoso Deus, Tu enviaste Teu Filho Jesus Cristo como Rei a este mundo. Nós, porém, nos esquivamos da coroa de espinhos. Rejeitamos o reinado de paz do Teu Filho. Somos coniventes com reinados de guerra, violência e opressão sobre outros e sucumbimos, nós mesmos, à tentação de nos sobrepor ao nosso próximo por meios fraudulentos. Perdoa-nos por vivermos afastados de Teu reino. Amém. O Senhor nos anuncia a sua graça e o seu perdão. O profeta Jeremias diz: bendito o ser humano que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Nesta confiança e esperança, anuncio o perdão dos pecados, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A nossa vida não tem somente o brilho do ouro e a satisfação dos louros. A vida de todas as pessoas também tem espinhos. O Rei em que cremos e que adoramos é um Rei misericordioso. Sejamos nós também pessoas misericordiosas para com as pessoas que nos rodeiam neste vasto mundo, com seus sofrimentos e suas dores. Que possamos, enquanto filhos e filhas de Deus,
buscar auxiliar as pessoas em suas aflições e sofrimentos. Por isso, nós queremos cantar. Jesus Cristo é Rei, e todo Rei digno de louvor e glória reina para e com o povo. Glorifiquemos o seu santo nome, pois, em sua misericórdia e bondade, acolhe e ouve os nossos pedidos. Cantemos. Diante de Deus, nos colocamos em oração. Deus bondoso, que em todos os tempos e lugares carregas e abraças as pessoas e que carregaste teu Filho na hora do padecimento na cruz, vem e fica próximo de nós, para que em meio às nossas dores, dificuldades, mas também às alegrias da vida, nos sintamos carregados e abraçados por Ti. Trazemos toda a nossa vida cheia de esperança, gratidão e também de luto pelas perdas que diariamente sofremos. Queremos sentir o Teu abraço neste final de ano da Igreja, permanecendo fiéis aos Teus ensinamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, é que oramos quando juntos dizemos Amém. A palavra de Deus é como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Cantemos. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Queremos acolher a palavra do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33 a 37. Fazemos isso cantando Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Leitura do Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Amém. Coroa. O que significa esta palavra? Coroa é um substantivo feminino que tem a seguinte definição, segundo o dicionário: ornamento de formato circular usado sobre a cabeça, como insígnia de soberania ou nobreza, como emblema de vitória. Coroas, portanto, são feitas para homenagear pessoas. Podem ser feitas de diversos materiais. Hoje, quero falar de 3 tipos de coroas em especial. Coroas de ouro, coroas de louros e coroas de espinhos. O que cada uma delas nos lembra? Coroas de ouro geralmente nos lembram de reis, rainhas, príncipes, Vossa Majestade. Pessoas que usam coroas de ouro possuem cargos de poder, têm poder inclusive aquisitivo. Não é barato uma coroa de ouro. Inclusive, esse brilho que a coroa tem, ele ofusca os nossos olhos e nos encanta, como também nos assusta. Quanto poder cabe em uma coroa de ouro? Qual o tamanho do poder que tem uma pessoa que a usa? O tamanho de um reinado? O tamanho de um espaço geográfico? Uma nação inteira? Um número determinado de súditos? Quanto poder há em uma coroa de ouro? Temos também a coroa de louros. Vocês já ouviram falar desta coroa? Existe uma expressão popular que fala sobre colher os louros, ou seja, alcançar vitórias, honras, fama, usufruir dos nossos méritos. Essa expressão vem de um costume antigo que acontecia durante os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, quando a pessoa que vencia as provas disputadas era recebida com o prêmio de uma coroa de louros. De igual modo, também os generais romanos, que eram recebidos em triunfo, desfilavam pelas ruas de Roma com uma coroa de louros na cabeça. A coroa de louros, então, é uma coroa que nos fala de triunfo e de força. Quem recebe uma coroa de louros tem reconhecida a sua força, o seu mérito. E a coroa de espinhos? O que ela nos lembra? Com certeza nos lembra de sofrimento
e de dor. Ao contrário do poder representado pela coroa de ouro, esta nos remete à submissão. Ao contrário da força representada pela coroa de louros, esta nos lembra fraqueza. Uma pessoa que usa uma coroa de espinhos é uma pessoa fraca e submissa. Será? Talvez para os parâmetros deste mundo, mas Jesus, que usou com maestria uma coroa de espinhos, não era fraco e sem poder. Jesus, o Rei dos Reis, bem merecia uma riquíssima coroa, mas na sua fronte divina só recebeu uma sangrenta coroa de espinhos. Jesus é Rei e Senhor, poderoso e forte, embora não o pareça aos olhos e ao padrão humano. Seu reino não é deste mundo, portanto também a sua força e o seu poder não o são. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos hoje no último domingo do ano litúrgico, este domingo que é chamado Cristo Rei. Um dia em que lembramos que Cristo é o nosso Rei e o nosso Senhor. O Evangelho de hoje nos faz contemplar Jesus enquanto ele se apresenta a Pilatos como um rei de um reino que não é deste mundo. Ao ser perguntado por Pilatos se era rei dos judeus, Jesus contrapõe com uma pergunta: é você quem pergunta ou são os outros que dizem? Jesus sabe o propósito da pergunta. Ele sabe porque o povo judeu e os sacerdotes o levaram até Pilatos. Queriam incriminá-lo como alguém que desafia o poder vigente. Sua resposta é a seguinte: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E Pilatos continua: então você é rei? E Jesus termina dizendo: o Senhor é que está dizendo. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Queridos irmãos, queridas irmãs, sobre este diálogo entre Jesus e Pilatos, nós podemos concluir pelo menos duas coisas. A primeira delas é que o reino de Jesus é diferente dos reinos deste mundo. A resposta de Jesus não significa que ele seja um rei de outro mundo, mas que ele é rei de um outro modo. Trata-se de uma contraposição entre duas lógicas. A lógica do mundo, que apoia-se na ambição, na competição, combate as armas com medo, com chantagem, com manipulação das consciências. Por outro lado, a lógica de Jesus e de que seu reino é um reino de amor, de serviço, da paz e da comunhão. Olhando essas duas lógicas, nós podemos concluir que Pilatos pode ficar despreocupado, porque Jesus não é um competidor dele. O reino de Jesus é um reino divino, mas o seu reinado acontece nesse mundo. A segunda coisa que nós podemos concluir da resposta de Jesus é que seu poder é diferente dos poderes deste mundo. Tem referência no agir de Deus. É Deus quem lhe confere a autoridade e o poder. Não são os parâmetros humanos que determinam o poder de Jesus, mas o próprio Deus. Por isso, o reinado de Jesus transcende o poder político deste mundo. Isso já é demonstrado pela coroa que Jesus usou.
Embora tivessem colocado esta coroa em Jesus como um sinal de zombaria, ela confirmou totalmente que o reinado dele e o poder dele são muito diferentes dos poderes e reinos deste mundo. No agir e no falar de Jesus, ele traz Deus para junto das pessoas. Em Cristo, o reino de Deus irrompe nesse mundo. Por isso, seu reino não é deste mundo. Os reinos deste mundo regem-se por vezes por prepotências, por rivalidades, por opressões. O reino de Cristo, por outro lado, é um reino de justiça, de amor, de paz. A lógica do Evangelho de Jesus se exprime na humildade, na gratuidade. Afirma-se silenciosa, mas eficazmente com força da verdade. Jesus é rei. Ele veio para testemunhar a verdade. E que verdade é essa? A verdade sobre Deus é que Ele se torna humano e acolhe o ser humano em suas dores, em seu sofrimento. Acolhe o humano em seu reino. O testemunho da verdade que Jesus dá é que Deus vem ao nosso encontro e nos oferece uma nova comunhão. A força do reino de Cristo é o amor. Por isso, a realeza de Jesus não é uma realeza que nos oprime, mas que nos liberta da nossa fragilidade, da nossa miséria e nos encoraja a percorrer o caminho do bem, o caminho da reconciliação, o caminho do perdão. Queridos irmãos, Cristo bem merecia ter usado uma coroa de ouro ou uma coroa de louros. No entanto, a sua realeza se demonstra no serviço ao próximo, a fim de promover a vida, abrindo mão do poder que oprime e escraviza. O reino de Jesus não é reino deste mundo, mas está neste mundo e nele deseja proclamar as suas exigências. Quando aderimos ao reino que ele propõe, estamos aderindo à verdade. Isso não significa que nós vamos fugir deste mundo, fugir dos conflitos, das opressões, mas que vamos viver uma vida baseada na verdade, uma vida que almeja justiça, libertação, solidariedade, responsabilidade e compromisso com a vida plena, a vida que liberta. Se Cristo renunciou a ouros e louros, também não deveríamos nós escolher o poder e a força que emanam da cruz e do sofrimento de Jesus Cristo? Jesus, o nosso Rei, nos convida a sermos seus seguidores e seguidoras, a abrir mão de nossos próprios interesses, abrir mão das glórias, dos elogios, do poder e da força e colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Assim ele nos alerta em Marcos 8:36. O que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? O que queremos escolher para a nossa vida? Que coroa ou forma de vida nós queremos escolher? Ouros? Louros? Ou será que nós vamos escolher a coroa de espinhos, a vida que se compromete com o reino de Deus? Que Deus nos ajude para que saibamos escolher a coroa, a maneira correta de viver neste mundo. Amém. Quero convidar para que confessemos a nossa fé por meio do hino Jesus Cristo é Rei e Senhor.
Estamos no momento final de oração, de intercessão. Convido você a orar. Bondoso Deus, agradecemos-te por tua palavra que nos anuncia o Rei Jesus Cristo. Seu reino é reino de paz, de perdão, de reconciliação e justiça. Rogamos, ó Deus, que nos dês o Espírito Santo, que nos anima a sermos, participarmos e testemunharmos em palavras e ações a fé em Cristo na nossa vida familiar, comunitária e social. Olha pelas pessoas doentes e necessitadas, tristes, sozinhas e de forma especial pelas enlutadas. Neste último domingo do ano da Igreja, já vamos vendo os primeiros sinais e ouvindo os primeiros ruídos natalinos. Rogamos que nos ensines a contar os nossos dias e a celebrarmos Advento e Natal com Cristo. O que mais temos a pedir e agradecer, a Ti trazemos na oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos compartilhar com você alguns avisos e informações. Te convidar para acompanhar os cultos do próximo final de semana, também aqui pelo canal do Sino do Paranapanema. É o primeiro domingo de Advento e teremos o lançamento do tema e lema da ISLB para o ano de 2022. Neste final de semana, as ofertas são locais. Por isso, oferte para algum projeto, alguma ação diaconal de sua comunidade ou paróquia. Deus abençoe quem oferta com gratidão e alegria. Recebam a bênção de Deus. Ela é sinal concreto de que Deus nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Se quiserem estender suas mãos abertas como sinal de recebimento, fiquem à vontade. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos, pois, na paz do Senhor. Sirvamos a Ele com alegria e gratidão. Amém.